Quer aprender Química de graduação de forma didática e aprofundada? Então, assine um dos cursos de Universidade da Química. Link na descrição. Pessoal, antes de começar o vídeo, 2 avisos rápidos. O primeiro deles, eu gostaria de agradecer muito aos patrocinadores aqui da Universidade da Química, aos colaboradores da Universidade da Química que passaram a ser membros, clicando no botão aqui embaixo, Seja Membro. Eles contribuem com R$ 8,00 por mês, parte fica com o YouTube, parte vem para a Universidade da Química. Eu comentei essa possibilidade no vídeo anterior e nós já temos os primeiros patrocinadores, os primeiros mecenas, vamos dizer assim, aqui da Universidade da Química. Temos a Yolanda Gonçalves, a Josiane Costa, o Paulo Carvalho, o Tomás Magno e o William Silva. O William Silva, inclusive, já troquei algumas mensagens com ele, já conheço há algum tempo. Pessoal, muito obrigado mesmo. E se você quiser fazer parte da Universidade da Química como colaborador, basta clicar aqui embaixo no Seja Membro, mas, para vou ser sincero, é muito mais uma questão de coração mesmo, galera. Eu não estou oferecendo nada de muito diferente. A principal diferença, o principal diferencial são alguns posts exclusivos que eu publico na aba Comunidade apenas para membros. Então, se você quiser ajudar, quiser apoiar a Universidade da Química, fique à vontade, sua ajuda será muito bem-vinda. O segundo aviso é que esse daqui vai ser um vídeo exclusivo para os interessados em fazerem provas para docentes em institutos federais, especificamente para aqueles que estão inscritos no concurso para o IFPB, Instituto Federal da Paraíba, que vai ocorrer daqui a alguns meses. Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou corrigir a prova do IFPB, é uma prova antiga, uma prova de 2014, não sei se é a última, mas é a mais recente que eu encontrei. Especificamente, deixa eu olhar aqui, o edital que eu vou comentar com vocês é o edital 334/2013, código 88, Química, perfil 1. Então vou comentar questão por questão da parte de Química. Temos um total de 50 questões, sendo que 20 são de português. A partir da 21ª são as questões de Química e são essas que eu vou comentar com vocês, mas eu vou comentar nesse vídeo apenas as 5 primeiras questões. Por quê? Porque eu sei que esse é um tipo de vídeo que não tem muito alcance aqui na Universidade da Química. Não é todo mundo da minha base de inscritos que se interessa por esse tipo de vídeo, porque não quer fazer concurso para o FPB, porque não quer fazer concurso para o Instituto Federal, porque nem mesmo é químico. Então, eu não vou conseguir chegar até essas pessoas. O restante do vídeo, o restante, na verdade, da resolução, vai ser exclusivo para aqueles que, de fato, querem assistir a resolução, que querem, de fato, ver a finalização dos comentários dessa prova. E como que eu vou saber que você quer realmente ver a finalização dos comentários? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter lista de e-mails e um link do lado. Ao clicar nesse link, vai abrir uma janela e nessa janela você insere o seu e-mail. Com isso, você vai fazer parte de uma lista onde eu vou enviar outros vídeos onde eu termino a resolução dessa prova, além de compartilhar um pouco com vocês da minha experiência, da minha vivência com o Instituto Federal. Então isso garante que só quem vai receber esse e-mail vai ser então pessoas interessadas. E coloca, se for o caso, o seu e-mail que de fato você lê. Não coloca aquele e-mail secundário, aquele e-mail que você não abre, porque não vai adiantar, tá certo? Então, quem for fazer concurso para o FPB e tiver interesse em acompanhar o restante da resolução, ou então você não vai fazer o concurso para o IFPB, vai fazer o concurso para algum outro Instituto Federal, ou você ainda é um aluno de graduação, mas quer saber mais ou menos como funciona, coloca o seu e-mail na lista que eu vou mandar esses e-mails para vocês, e se você não gostar é só depois cancelar a lista, tá certo? Fiquem tranquilos, o restante da resolução não vai ser cobrado nada por isso. Vou enviar para vocês a resolução passo a passo de todas as questões sem cobrar nada. Tá certo, galera? Vamos então para a resolução. Bom, pessoal, essa prova do IFPB é um modelo objetivo. Nós temos provas objetivas, nós temos provas discursivas e nós temos provas dissertativas para os IFES. Então, um IFE escolhe um modelo, outro IFE escolhe outro modelo. O que eu mais gosto, o que eu acho mais razoável para avaliação, o modelo discursivo. Eu não gosto nem do modelo objetivo, nem do modelo dissertativo. Mas, como esse aqui é um vídeo voltado para o IFPB, vamos resolver a prova do IFPB. Bom, questão 21, a primeira questão objetiva. Os experimentos de Rutherford e colaboradores mostraram um átomo formado por duas regiões bem distintas, núcleo
e eletrosfera. Ideias preliminares de Niels Bohr e Arnold Sommerfeld sugeriram órbitas circulares e elípticas, respectivamente, para os elétrons. Utilizando os conceitos desenvolvidos por Max Planck e Albert Einstein de que a luz consistia em uma quantidade de energia, o chamado quanta, Bohr propôs que os elétrons também possuíam quantidades fixas de energia. A figura abaixo representa a região de contorno de um orbital P. Em relação a essa representação, assinale V como verdadeiro e F como falso para as afirmativas. Primeira afirmativa. Enquanto um dos elétrons 2p está garantidamente na região 1, aqui nós temos um elétron, um segundo elétron está garantidamente na região 2, o segundo elétron está aqui. Isso é verdadeiro, galera? Não, isso não é verdadeiro, isso é falso. Quando nós temos um orbital P, nós temos, na verdade, uma representação da densidade eletrônica. Não é uma caixinha onde a gente coloca o elétron. Inclusive, eu falei que esse é um dos erros conceituais que a gente acaba aprendendo no ensino médio ou mesmo na graduação. Então, isso aqui não é um espaço onde nós vamos colocar um elétron. Isso aqui representa a densidade eletrônica. Então, claramente, a primeira alternativa é falsa. Além disso, aqui diz que está garantidamente e elétron em modelo quântico são duas palavras, são dois conceitos que não combinam. Então, nós não podemos garantir nada no modelo quântico. Aliás, podemos garantir uma coisa, só que daqui a pouco eu mostro para você o que é. O elétron no estado 2p descreve uma trajetória em forma de um 8, como mostra a figura. Então, assim, nós temos o modelo de Bohr, onde aqui nós temos o núcleo, e o elétron está em órbita circular. Nós temos o modelo de Sommerfeld, onde o elétron está em órbita elíptica. De fato, o elétron descreve essa órbita. Só que isso daqui faz parte do modelo quântico. Isso aqui não tem nada a ver com o modelo de Bohr. Então aqui não é a trajetória do elétron. O elétron vem aqui, desce, sobe, volta. Igual como se ele estivesse uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. Não, não é isso. Então essa alternativa aqui, essa afirmativa, aliás, é falsa. Essa figura procura dar uma ideia da região onde a probabilidade de encontrar os elétrons 2p é relativamente grande. Verdade. Dessa forma, a probabilidade dos elétrons estarem fora da região é nula. Não, isso aqui é errado. Isso aqui mostra a região de maior probabilidade, mas é bem possível que essa densidade eletrônica fuja um pouco, venha até mais aqui, seja um pouco mais afastada. Nada indica, nada prova que a probabilidade é nula aqui. Então, é falso. Onde nós temos probabilidade nula é aqui, é na região nodal, que nesse caso é o nó angular. Então, a primeira parte está correta, mas a segunda parte está errada, então é falsa. E com isso, nós já temos 3 afirmativas falsas, já conseguimos identificar que a opção correta é a opção D. Só que vamos continuar. Pode-se afirmar que o número quântico principal é 2 para um elétron que ocupa o orbital esquematizado acima. De acordo com a sugestão, ele diz que é falso, só que não, galera, é verdadeiro. O orbital 2p ele tem esse formato, ou se preferirem, o orbital que tem esse formato é o orbital 2p. Como que é o formato do orbital 3p? O orbital 3p é como se fosse um 8 dentro de outro 8. Né? Seria alguma coisa assim. Aqui nós temos uma região nodal angular e essa separação uma região nodal radial. Então, o desenho de um orbital 3p completo com a parte angular e a parte radial é assim. A gente consegue identificar sim como sendo diferente do 2p. Esse é exclusivo para o 2p. A forma correta era dizer que se eu representasse apenas a parte angular, eu não poderia identificar, porque todo orbital 2p ele tem esse formato geral, mas a gente consegue ver as regiões internas, as regiões nodais internas, vem entre aspas, né? A gente consegue esquematizar. E aqui nós não temos nenhuma região nodal interna, nenhuma região nodal radial. Bom, ele considera como sendo falso, então vamos colocar falso aqui, mas para mim é verdadeiro. Se eu olho esse orbital, eu afirmo que ele é um orbital 2p. A última afirmativa, a forma da distribuição da nuvem eletrônica total, preste atenção na palavra total, para uma subcamada 2p semi-preenchida, isso aqui também é importante, é esférica. Isso daqui é verdadeiro. Ah, Antônio, mas o orbital S não é o orbital esférico, não é só o S? Sim, o orbital S é esférico. Mas quando nós pegamos os 3 orbitais P, que estão ao longo dos eixos, o PX, o PY e o PZ, aqui falta um.
Quando nós pegamos essas 3 densidades eletrônicas, a combinação, a soma, nos dá uma esfera. A mesma coisa vale para os 5 orbitais d. Qual é a garantia para isso? Bom, precisa ser a total, precisa ser os 3 orbitais, no caso do P, ou os 5 orbitais, no caso do D, e é necessário que esteja ou semi-preenchida ou completamente preenchida, porque nesse caso a distribuição vai estar igual. Se nós tivermos 2 elétrons em cada um dos orbitais, cada orbital está representando a mesma densidade eletrônica, então nós teríamos uma esfera, uma distribuição igualitária. A mesma coisa vale para o semi-preenchido, onde nós temos um elétron em cada orbital. Então a alternativa correta é a alternativa D, embora eu questione essa afirmativa, a quarta afirmativa, como sendo falsa. Eu acho que é verdadeira. Vamos para a próxima questão, a questão 22. Continua em modelos atômicos. Fortes evidências da validade da mecânica quântica vieram de sua capacidade de explicar os espectros atômicos. As séries de linhas discretas que formam o espectro dos átomos de hidrogênio foi um enigma para os espectroscopistas da época. Dentro dessa temática, qual das expressões abaixo representa o comprimento de onda da radiação emitida por um átomo de hidrogênio na transição de um elétron entre os níveis n igual a 4 e n igual a 2? Isso aqui está dentro do modelo de Bohr. O que acontece? Nós temos um determinado nível de energia, um segundo nível de energia e o núcleo está aqui. Nós temos a transição de um elétron desse nível para esse nível. Para isso é necessário absorver energia. Ao absorver energia, ele absorve um determinado tipo de radiação, que é caracterizado por um comprimento de onda específico. Se esse processo ocorre para átomos, não vale para moléculas, a mesma quantidade de energia que ele absorve, ele acaba emitindo quando volta para o estado fundamental. Então aqui, o estado fundamental é o n igual a 2, e o estado excitado é o n igual a 4. A energia absorvida do 2 para o 4 é a mesma liberada do 4 para o 2. O comprimento de onda absorvido do 2 para o 4 é o mesmo do 4 para o 2. Eu quero, então, uma expressão em função de R, aqui as alternativas mostram R, em função de R, a constante de Rydberg, que mostre a relação para o comprimento de onda. Nós vamos utilizar a equação de Balmer. Lembra da equação de Balmer? 1 sobre lambda é igual a R, às vezes a gente chama de RH, que multiplica 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado. Antônio, precisa saber o valor de R? Não, porque o R não está sendo calculado. Bom, vamos substituir aqui os valores de N. Vamos considerar que o N1, o nível de partida, seja o N igual a 2 e o nível de chegada, o N igual a 4. Ah, mas o enunciado fala que é o contrário, que ele está vindo do 4 para o 2. Não tem problema. O comprimento de onda é o mesmo. A única diferença vai ser no sinal. Então vamos lá. 1 sobre lambda igual a R. Aqui vamos colocar 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 4 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 ao quadrado dá 16. E aqui não tem jeito. Vamos precisar de uma calculadora. Quer dizer, até tem jeito. Mas se temos calculadora é mais fácil. Vamos lá. 1 dividido por 4 dá 0,25. Então aqui nós temos 0,25. E 1 dividido por 16 dá 0,0625. Então aqui nós vamos ter R, que multiplica 0,25 menos 0,625. Vou fazer direto, tá? 0,25 menos 0,0625. Dá 0,1875. Então, 1 sobre lambda é igual a 0,1875, que é o resultado dessa conta, R. Ele quer saber uma expressão não para 1 sobre lambda, mas para lambda. Aqui nós temos 1 sobre lambda. Se nós quisermos lambda, basta inverter tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Nós vamos ter lambda, o inverso de 1 sobre lambda é lambda, igual a 1 sobre 0,1875R. Notem que o R já está no denominador. Agora basta fazer essa continha aqui. 1 dividido por 1875, deixa eu fazer aqui, dá 5,33. Então 5,33 é que segue uma dízima com vários números 3 dividido por R. E se nós olharmos aqui, pessoal, nós não encontramos. Não sei se essa questão foi anulada, mas nós não temos nenhum valor nem parecido.
Como que a gente consegue esse 16 elevado às vezes 10 a 8? Se nós pegarmos o valor de C, 3 vezes 10 a 8, velocidade da luz, e multiplicarmos por lambda, 5,33. Aqui nós temos C, que multiplica lambda. Fazendo esse produto, nós vamos ter, sim, aproximadamente 16 vezes 10 a 8. Mas isso daqui não é um valor numérico, não é uma expressão para o comprimento de onda. Não existe a necessidade de nós colocarmos a constante C na jogada, porque estamos utilizando direto a expressão de Balmer. Não sei se essa questão foi anulada, mas isso daqui não considero coerente. Se vocês olham por uma outra forma, coloque aqui nos comentários. Eu, pelo menos, não consegui ver. Então, essa é a questão 22. Questão 23. Assinale as afirmações relacionadas à geometria molecular e assinale como verdadeiro ou falso em cada caso. A molécula de trifluoreto de boro apresenta estrutura com 3 pares de ligantes no átomo central e não existem pares isolados. Sim, é verdade. O trifluoreto de boro, deixa eu tentar desenhar aqui pequeno para vocês. Boro, F, F e F. Nós temos aqui 3 pares de ligantes, 3 pares de elétrons ligantes ao redor do boro. E nós não temos pares não ligantes. Então isso aqui é verdadeiro. O BeCl2 é uma molécula com apenas 2 átomos ligados ao átomo central e não existem pares isolados de elétrons ao redor do átomo central. Também é verdadeiro. O berílio tem apenas 2 elétrons na camada de valência. Então ele forma 2 ligações. Nós temos aqui 2 pares ligantes em torno do berílio e nenhum par não ligante. Então também é verdadeiro. Com 2 verdadeiras nós já conseguimos a resposta correta? Não. Ficamos entre A e a B. Cancelamos a C, a D e a E. A próxima vai ser falsa, porque é um incomum. A molécula de PCl5 apresenta estrutura geométrica na forma de tetraedro regular imaginário. Mas o PCl5, eu vou desenhar aqui que tem mais espaço, ele tem uma estrutura que nós chamamos de bipirâmide de base triangular, ou bipirâmide trigonal. Isso porque nós temos apenas 5 regiões eletrônicas ao redor do fósforo, e 5 são ligantes. Isso aqui não é um tetraedro imaginário, sei lá das quantas. Então, de fato, é falsa. A gente consegue ver qual é a questão correta agora na quarta afirmativa. Em moléculas e íons poliatômicos, as ligações covalentes formam-se pelo recobrimento de orbitais híbridos, ou de orbitais híbridos e orbitais atômicos puros. Sim, se essa ligação for do tipo sigma, essencialmente será por orbitais híbridos. Se for uma ligação π, aí utilizamos orbitais puros. Então, correta, verdadeira, a quarta afirmativa. Com isso, a alternativa B já se identifica como sendo a correta. Mas vamos ver aqui a última, que a princípio tem que ser falsa. Quanto mais estável for um orbital molecular ligante, mais estável será o correspondente orbital molecular antiligante. Isso aqui é falso. Por que é falso? Nós temos aqui 2 orbitais, formamos um orbital ligante, aqui embaixo, e um orbital antiligante. Quanto mais estável for esse orbital, quanto mais para baixo ele estiver, quanto mais estável for esse orbital ligante, o antiligante está mais acima, ele está menos estável. Então, de fato, essa afirmativa é falsa. Temos a sequência VV, F, VF. A alternativa B realmente é correta. Mais uma, questão 24. Analise as afirmações relacionadas às forças intermoleculares. Lembrando que aqui na Universidade da Química tem uma aula exclusiva sobre forças intermoleculares. A energia potencial das interações de London é inversamente proporcional à sexta potência da separação entre as moléculas. Galera, nem sempre a gente tem isso daqui em mente, mas eu falei sobre isso na aula disponível aqui na Universidade da Química sobre interações intermoleculares. As forças de London, de fato, mantêm uma relação com o inverso da sexta potência. Então, essa afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 2, com base na força intermolecular, pode-se afirmar que o ponto de ebulição do HF é mais alto que o da água. Não, não é. Embora o dipolo, nesse caso, seja um dipolo mais intenso, nós temos a possibilidade de apenas 2 ligações de hidrogênio. Quando nós temos a água, ainda temos um dipolo intenso e, devido à geometria, nós temos mais possibilidades de ligações de hidrogênio, o que faz com que o ponto de ebulição da água seja maior do que o HF. Então, isso aqui é falso.
As interações de polo são mais fortes do que as forças entre os íons, nunca. As forças entre os íons são muito mais fortes, são interações muito mais fortes. Então, falsa. Só para continuar, e cai rapidamente com a distância, especialmente nas fases líquida e gasosa. 4. As interações de London surgem da atração entre os dipolos elétricos instantâneos das moléculas vivinhas e agem sobre todo tipo de moléculas. Isso é verdade. As interações de London ou forças de Van der Waals, elas vêm exatamente da formação de dipolos momentâneos que acabam influenciando, produzindo, gerando outros dipolos. E isso está presente em todo tipo de molécula, inclusive aquelas que já têm dipolo permanente. Então, 4, verdadeiro. Com base nas interações de London, pode-se afirmar que o ponto de ebulição do xenônio é menor do que o do hélio. Não. O xenônio apresenta um raio maior, consequentemente uma nuvem eletrônica maior, ele se torna mais polarizável e, portanto, o ponto de ebulição para o xenônio é maior do que o hélio. As afirmativas verdadeiras, portanto, são a 1 e a 4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos então para a última questão desse vídeo, uma questão de cálculo. Um técnico de laboratório trabalhando num projeto, ao misturar soluções aquosas de nitrato de prata, primeira substância, e cromato de potássio, obteve um precipitado de cromato de prata. Ao realizar essa atividade, o técnico utilizou 20 ml de solução 0,1 para o nitrato de prata e 10 ml de solução 0,2 para o cromato de potássio. Considerando essa situação, indique o valor que representa corretamente a massa do precipitado. Então, primeiro de tudo, vamos montar a equação. Nós temos nitrato de prata, AgNO3, reagindo com cromato de potássio, K2CrO4. Isso aqui vai formar cromato de prata com precipitado, Ag2CrO4, então 2 aqui, mais KNO3. Precisamos balancear, precisamos colocar um 2 aqui, e aqui nós temos um 2. E pronto, nós temos a reação. Nós temos uma estequiometria, portanto, de 2 para 1. Vamos às quantidades molares, ver se temos excesso, se não temos. Primeiro, número de mols de nitrato de prata. O número de mols de nitrato de prata, como nós temos concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Bom, concentração, no caso do nitrato de prata, é 0,1. Então, 0,1 vezes o volume. No caso, 20. Nós vamos ter aqui o número de mols em milimol, se manter 20 ml. 0,1 vezes 20 é a mesma coisa que 2 milimol. Para termos uma quantidade estequiométrica adequada, a quantidade de cromato de prata tem que ser 1 milimol. Vamos lá. Concentração do cromato de prata, 0,2. Vezes o volume do cromato de prata, 10 ml. Bom, 10 vezes 0,2 dá também 2 milimol. Então, na prática, nós temos 1 milimol de cromato de prata em excesso. A gente vai ter que fazer a conta pela quantidade do nitrato de prata. Bom, se olharmos a estequiometria geral, 2 mols de nitrato de prata gera 1 mol de cromato de prata. Consequentemente, 2 milimol de nitrato de prata, que é a quantidade estequiométrica adequada, é o limitante, vai gerar 1 milimol de cromato de prata. Então, a massa do precipitado é a massa de 1 milimol do cromato de prata. Vamos fazer as contas aqui. Bom, olhando a tabela periódica, a massa da prata é 107,8. Vamos aproximar para 108, que já é suficiente para fazer a conta. Isso aqui vezes 2, mais a massa do cromo, também não sei de cabeça, deixa eu olhar aqui. 51,999, vamos colocar 52, mais 4 vezes a massa do oxigênio, 16. É óbvio, dá para fazer isso daqui na mão, mas aqui eu tenho calculadora, vamos fazer na calculadora. 108 vezes 2, mais 52, aqui eu coloquei 5, né? Mais 52, mais 4 vezes 16. Somando tudo dá 332 gramas a massa de 1 mol. Aqui nós temos 1 milimol, ou seja, é isso daqui dividido por 1000. A alternativa correta, portanto, é a alternativa D, 0,332 gramas.
Galera, com isso nós finalizamos os comentários para essa aula. De novo, se vocês quiserem ver a continuação dessa resolução, ou seja, a resolução das outras 25 questões, deixe seu e-mail aqui embaixo na lista para que eu possa enviar para o seu e-mail a resolução, e não apenas a resolução, mandar outros e-mails, trocar algumas ideias, falar um pouco sobre como funciona o processo seletivo para os institutos federais. Na verdade, é compartilhar minha experiência com os institutos federais. Tá ok? Bom, pessoal, é isso. Gostaram do vídeo? Então, deem seu like, compartilhem, se inscrevam no Universidade da Química, deixem seus comentários, tudo aquilo que eu peço no final de cada vídeo. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.